Olá, boa noite. Boa noite. Doleiro Funaro diz que Yunes entregou caixa com R$1 milhão e que o dinheiro da Odebrecht passou pelo amigo de Temer com destino a Gedel. Sérgio Moro dá prazo para Lula entregar os originais dos recibos de aluguel. Apartamento em São Bernardo é apontado como parte das propinas da Odebrecht. Líder do PT anuncia voto para manter o afastamento de Aécio Neves. E o presidente licenciado do PSDB conta com o apoio do governo para voltar ao Senado. Ministro da Justiça confirma a decisão de extraditar Cesare Battisti. Na Itália, ex-guerrilheiro foi condenado à prisão perpétua por 4 homicídios. O incêndio florestal na Califórnia já causou 31 mortes. Há 400 desaparecidos, 3.500 imóveis foram destruídos. E na Série Cara de São Paulo, Jeane Alves, campeã de corrida de cavalos. Ela é a primeira mulher a vencer uma temporada de turf no Jockey Club. O Jornal da Gazeta está no ar. É bem fácil. A polícia investiga se os 2 corpos encontrados ontem dentro de um carro em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, são de 2 crianças desaparecidas no bairro há quase 20 dias. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu as investigações. Nesta sexta, a Polícia Civil voltou ao terreno baldio no Jardim La Pena, região carente de São Miguel Paulista, zona leste da cidade, para mais apurações. No local, os corpos de 2 crianças foram encontrados ontem no fim da tarde dentro de um carro. Vizinhos chamaram a polícia depois que sentiram um forte cheiro. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. O carro, uma Fiorino branca, foi roubado em 2013. As famílias de 2 meninas de 3 e 4 anos de idade, moradoras da região, desaparecidas desde o final de setembro, foram ouvidas nesta madrugada aqui no DHPP. A mãe de uma delas reconheceu uma sandália que foi encontrada junto aos corpos. Mesmo assim, os pais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para coleta de material para a realização do exame de DNA. Possivelmente no início da próxima semana, após o feriado, entre segunda e terça-feira, nós podemos ter os resultados. A polícia já investigava o desaparecimento das meninas. Segundo as famílias, Adriele Melporto e Beatriz Moreira dos Santos brincavam na rua quando sumiram. Só aqui em São Paulo, nós temos uma média de registros por ano de 8.000 a 9.000 desaparecimentos de crianças e adolescentes. Então, esses casos não são excepcionais, infelizmente. Eles ocorrem de uma forma muito corriqueira. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que vai pagar até R$50 mil para quem colaborar com informações que ajudem a identificar os envolvidos. As denúncias serão feitas por este site que está na tela. No Rio de Janeiro, mais violência. Nesta manhã, 2 casos assustaram moradores da Zona Sul. Em Laranjeiras, bandidos que fugiam de policiais em um carro roubado dispararam e lançaram uma granada contra os PMs. Já em Ipanema, um bandido foi ferido de raspão durante a fuga, logo depois de roubar uma loja de telefonia. E ontem à noite, bem no Dia das Crianças, outro tiroteio aconteceu em frente a um parque de diversões em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As imagens gravadas por celular mostram a correria de crianças e adultos no parque. 3 pessoas foram baleadas e socorridas. Segundo testemunhas, um homem sofreu um sequestro relâmpago e o carro dele foi localizado pelo rastreador. O tiroteio teria começado quando policiais surpreenderam os bandidos. A vítima do sequestro está entre os feridos. Em vídeo do depoimento à Procuradoria-Geral da República, divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, o doleiro Lúcio Funaro disse ter certeza de que o advogado José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal do presidente Michel Temer, sabia que havia dinheiro em uma caixa entregue a ele às vésperas da eleição de 2014. O depoimento aconteceu no dia 23 de agosto. Funaro disse aos procuradores que recebeu no escritório de Yunes, em São Paulo, uma caixa com R$1 milhão da Odebrecht. O dinheiro seria enviado a Salvador para o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair com a caixa para a rua. E
Até pelo próprio peso da caixa. Certo. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. O episódio, que também foi confirmado em delações da Odebrecht, levou à saída de Yunes do Planalto em dezembro do ano passado. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o advogado confirmou o encontro com o doleiro a pedido do ministro Eliseu Padilha, mas disse que teria recebido dele apenas um envelope. Yunes garantiu ainda desconhecer o conteúdo do envelope e destacou que serviu apenas de mula. O ministro Padilha, pela relação política que eu tenho com ele, em decorrência de eu ser também do PMDB, me telefonou e foi em 2014, não sei se agosto, setembro, não me lembro, pedindo se ele poderia mandar um documento para o meu escritório e depois uma outra pessoa pegaria. Eu falei, sem problema nenhum. Funaro rebateu. Ele afirmar que ele foi feito de mula pelo ministro Padilha, que ele não sabia que dentro da caixa tinha dinheiro, é impossível, porque nenhum doleiro vai entregar R$1 milhão no escritório de ninguém sem segurança. Senadores de oposição defendem voto aberto durante a sessão que vai definir o futuro de Aécio Neves do PSDB. Na terça-feira, eles vão votar a validade das medidas cautelares impostas ao tucano pelo Supremo. O senador Randolph Rodrigues da Rede disse nesta sexta-feira que pretende entrar com um mandado de segurança no Supremo caso o Senado decida pelo voto secreto durante o julgamento sobre o futuro do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Randolph e seu partido defendem que, diante da gravidade dos fatos, o voto seja aberto, como determina a Constituição. O STF havia determinado o afastamento imediato de Aécio de suas funções parlamentares e também o recolhimento noturno em sua residência. Aécio é acusado de obstrução de justiça e corrupção passiva com base nas delações da JIF, do Grupo Friboi. Apesar de ter sido flagrado em áudios articulando pagamentos com Joesley Batista e de seu primo Frederico Pacheco gravado recebendo R$500 mil em uma mala, o tucano sempre negou as acusações e se diz vítima de uma armação. De acordo com as investigações, os R$500 mil eram só uma parte de um total de R$2 milhões que seriam entregues para Aécio Neves. As medidas cautelares impostas a ele abriram um racha entre o Judiciário e o Legislativo. O impasse só terminou nesta semana com uma votação apertada, por 6-5, e desempatado pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, os ministros entenderam que a palavra final sobre restrições a políticos sempre vai caber aos próprios políticos. Para se safar das medidas impostas pelo Supremo, Aécio Neves vai precisar do apoio da maioria dos senadores, no caso, 41 dos 81 parlamentares. A votação de terça-feira pode reverter o afastamento e ainda anular o recolhimento noturno. Se, por um lado, o voto secreto é a solução dos senadores para trazerem Aécio de volta, evitando desgaste político, o voto aberto mostraria explicitamente a posição de seus verdadeiros aliados em um jogo que parece mudar a cada dia. O PT já adiantou que mudou de lado. O partido chegou a votar junto com o PSDB sobre a deliberação dos mandatos parlamentares, mas agora tudo leva a crer que os 9 senadores petistas vão votar contra o tucano na terça-feira. Esse é o entendimento do líder do PT no Senado, Humberto Costa. Nós vamos votar pela aceitação da recomendação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós vamos votar pelo afastamento de Aécio Neves das suas atividades como senador temporariamente. Mesmo que Aécio se salve na terça-feira, nos bastidores já se fala sobre uma segunda batalha. Partidos da oposição articulam um movimento para levar a perda do mandato ao Conselho de Ética. No Conselho, avalia-se que o apoio do PMDB do presidente Michel Temer será fundamental. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1,
Temer e Aécio estariam conversando por telefone, desde o afastamento noturno imposto pelo STF. Para costurar os apoios a Aécio, Temer escalou o líder do governo no Senado, Romero Jucá. Aécio também conta com o auxílio do ministro Antônio Embaçaí, do próprio PSDB, articulador político do governo. Ex-presidente Lula tem 48 horas para entregar os recibos originais de aluguel do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. A determinação é do juiz Sérgio Moro, que dispensou a audiência formal para a entrega dos documentos. O imóvel está no nome do engenheiro Glaucus da Costa Marques, apontado por investigadores como laranja do petista. Glaucus é primo distante do pecuarista José Carlos Bunlai, que é amigo de Lula. Mas em interrogatório em 6 de setembro, Glaucus da Costa Marques afirmou a Moro que a família não recebeu nenhum pagamento referente ao aluguel do apartamento 121, anexo ao do petista em São Bernardo do Campo. Meu contrato começava dia 1º de fevereiro de 2011. Entendi. Tudo bem. Aguardei. Não me pagaram o primeiro mês. Não me pagaram o segundo mês. Aí eu fui lá falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, o que está acontecendo que eles não estão pagando aluguel? Será que eles esqueceram? Porque eu passei os dados para o Roberto da minha conta, tudo, né? Ele falou, legal, não esquenta com isso aí. Lula deverá entregar os recibos na secretaria da 13ª Vara Federal em Curitiba. E apesar da defesa do petista ter solicitado uma audiência formal, o juiz Sérgio Moro considerou a ação desnecessária, assim como também a presença de um perito na apresentação dos documentos. A propriedade do apartamento faz parte da denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público Federal e que acusa o petista de receber propina da Odebrecht em decorrência de contratos entre a empreiteira e a Petrobras. No fim de setembro, a defesa de Lula apresentou à Justiça 31 recibos para comprovar que a família dele pagava os aluguéis regularmente entre 2011 e 2015. Mas alguns deles possuem erros de grafia, além de datas que não constam no calendário, como 31 de junho e 31 de novembro. O Ministério Público também contestou a originalidade dos 26 primeiros recibos. E os procuradores abriram um incidente de falsidade criminal. Para eles, os recibos são ideologicamente falsos. E por isso o juiz Sérgio Moro determinou que a defesa apresentasse os documentos originais. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, disse estar surpreso que o juiz não tenha solicitado uma audiência para a entrega dos recibos originais. Zanin afirmou ainda que assim que forem intimados, farão a entrega dentro do prazo. O ex-presidente nega a acusação do MPF. O governo brasileiro quer extraditar o ex-guerrilheiro Cesare Battisti para a Itália, país de origem dele. A recomendação foi enviada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, ao presidente Michel Temer. Em entrevista hoje à BBC Brasil, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, confirmou que o governo decidiu mandar o italiano de volta ao país de origem, mas que o governo tende a aguardar o Supremo Tribunal Federal fazer análise do pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados de Battisti. Segundo a assessoria do STF, não há prazo para que o Supremo se pronuncie. Na semana passada, Cesare Battisti foi preso pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar deixar o país rumo à Bolívia com $6 mil e cerca de 1.300 euros sem registros oficiais. O italiano deixou a prisão graças a um habeas corpus do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 1993, Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por ter cometido 4 assassinatos nos anos 70, durante confrontos políticos. Ele chegou ao Brasil em 2004 e foi preso no Rio de Janeiro em 2007. 2 anos depois, foi considerado refugiado político. No último dia de governo, o então presidente Lula rejeitou a extradição de Battisti.
E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu de forma liminar que o governo brasileiro não pode extraditar Cesare Battisti até que a corte se manifeste em julgamento marcado para o próximo dia 24. E logo mais, Maria Lídia Fânoli entrevista o advogado Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção São Paulo, sobre a crise política. O horário de verão começa neste domingo, à meia-noite de amanhã. Os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em 1 hora. O ajuste vale para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O horário de verão fica em vigor até 18 de fevereiro do ano que vem. Hoje foi mais um dia quente, com máxima beirando os 40 graus em várias cidades do interior paulista, como Votuporanga e Presidente Bernardes. Aqui na capital, a máxima chegou aos 34 graus, mas a chuva, como vocês podem ver, já deu uma refrescada. E será que o final de semana vai continuar quente por aqui? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A frente fria que provocou aquela chuvarada no sul do Brasil avança agora em direção ao leste aqui do Sudeste. Com isso, o final de semana promete mudanças radicais no tempo. Para amanhã, o dia ainda fica bem abafado, com risco de temporais a partir da tarde, entre o leste catarinense, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e essa área de chuva se estende até o norte do país. Mas no domingo, o tempo fecha principalmente entre São Paulo e o Rio de Janeiro. A temperatura fica amena e chove fraco a qualquer hora. Já no sul, o ar seco volta a ganhar força. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Já não chove mais em Porto Alegre, por lá mínima de 15, máxima de 22 graus amanhã. No Rio, calorão de 37 graus com tempo estável. Em Manaus, tempo chuvoso, mas com termômetros entre 23 e 31 graus. Em Aracaju, chuvinha rápida e máxima de 29 graus. Para São Paulo, o calor diminui, mas o tempo segue bem abafado em todo o estado. Com o avanço da frente fria, a tendência é que o tempo mude radicalmente no domingo, mas para o sábado a previsão ainda é de calor, sol e chuvas. Teremos máxima prevista de 39 graus em Votuporanga e de 36 em Araçatuba e em Marília. Na cidade de Araraquara, calor à tarde em torno dos 38 graus. E no litoral já não esquenta tanto, máxima prevista de 25 graus em Santos e de 26 em Caraguatatuba. Para a capital, os meteorologistas prevêem algumas mudanças. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. No domingo, o tempo fecha de vez e a máxima cai para 21. Na segunda-feira, o dia continua nublado, com máxima prevista de 23 graus por aqui. Agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, subiu para 31 o número de mortos nos incêndios na Califórnia, considerada a maior tragédia desde 1933 na região de Los Angeles. As chamas arrasaram mais de 77 mil hectares no estado, o equivalente à metade do município de São Paulo. O governador da Califórnia, Jerry Brown, afirma que as chamas persistem em vários condados. A tragédia já é considerada a maior envolvendo fogo na história dos Estados Unidos. 400 pessoas seguem desaparecidas. Até agora foram destruídas 3.500 casas e prédios. Mais de 800 bombeiros trabalham no controle das chamas. Segundo a rede de TV americana CNN, uma das casas atingidas foi onde viveu o cartunista Charles Schulz, criador do personagem Snoopy e a turma do Charlie Brown. A viúva dele, Jan Schulz, de 78 anos, teve que deixar a residência. Segundo ela, alguns materiais deixados pelo cartunista que morreu em fevereiro de 2000 foram destruídos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o governo do Irã de descumprir o acordo nuclear assinado em 2015. Em pronunciamento na Casa Branca, Donald Trump disse que os estrategistas que revisaram o acordo, a seu pedido, concluíram que o governo iraniano não está obedecendo às normas fixadas no acordo de 2015, fechado na administração de Barack Obama. Trump disse que, por isso, não vai validar o acordo,
como deve ser feito a cada 90 dias. A decisão permite que o Congresso dos Estados Unidos vote novas sanções contra o governo iraniano em até 60 dias. Segundo Trump, os Estados Unidos vão anunciar a saída de vez caso não consigam mudanças que tornem permanentes algumas proibições impostas aos iranianos. O acordo de 2015 é multinacional e, além dos Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China e Alemanha assinaram o documento. A primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que vai trabalhar duro para que o tratado continue. Já o governo da Rússia diz que o movimento do governo norte-americano é muito perigoso e coloca em risco a segurança nuclear do planeta. Em meio a uma enorme crise política, a Venezuela vai às urnas neste domingo para eleger 23 governadores estaduais. Essa é a primeira eleição na Venezuela depois da promulgação da Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo governo de Nicolás Maduro em julho deste ano, que foi motivo de protesto contra a administração chavista e deixou 125 mortos. A expectativa dos institutos de pesquisa da Venezuela é que entre 50% e 60% dos 18 milhões de eleitores do país compareçam às urnas no domingo. As pesquisas indicam que a oposição deve eleger até 20 governadores, já que tem cerca de 45% das intenções de voto nas pesquisas contra 21% dos aliados do presidente Maduro. O governo dos Estados Unidos disse hoje que uma série de ações realizadas pelo Conselho Eleitoral da Venezuela colocam em dúvida a legitimidade do pleito e podem favorecer os candidatos chavistas. A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, não esclareceu quais são as ações que se refere, mas disse que durante a campanha a oposição denunciou uma série de irregularidades do Comitê Eleitoral. Em julho, quando o governo Maduro convocou a eleição para decidir sobre a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte, apenas 7 milhões de eleitores participaram. A baixa participação da população, na ocasião, ajudou a incendiar os protestos pela falta de legitimidade da Assembleia Constituinte. O comentarista de política internacional, João Batista Natali, fala sobre as eleições na Venezuela. A ditadura da Venezuela terá eleições nesse domingo para a escolha de 23 governadores. Mas vocês podem perguntar, como é que na ditadura tem eleição? E eu respondo tranquilamente, será uma grande fraude para o teatrinho de Nicolás Maduro. Em princípio, 18 milhões de venezuelanos poderão votar. Pesquisas dizem que a oposição tem metade dos votos e os bolivarianos apenas 1/3. Em circunstâncias normais, a oposição passaria de 3 para uns 20 governadores. Mas não é isso que vai acontecer. Primeira razão, o governo não deixou entrar observadores internacionais que testemunhariam uma votação honesta. Segunda razão, vota-se no governador, mas não nos deputados estaduais. O governador precisará governar com assembleias de maioria bolivariana. Terceira razão, nas regiões em que a oposição é mais forte, 700 mil eleitores tiveram designados de última hora novos locais de votação. O eleitor tende a ficar desorientado, o que é um ponto para o chavismo. Quarta razão, Nicolás Maduro avisou que só dará posse aos governadores que reconhecerem a Constituinte de mentirinha, aquela que não foi eleita pelo voto universal e que não tem uma única cadeira da oposição. E quinta razão, a televisão é controlada pela ditadura e não abriu espaço para a propaganda dos oposicionistas. Me digam então se essa porcaria pode ser chamada de eleição democrática. Claro que não. Não é bem Maduro que patrocinou a palhaçada, foram as Forças Armadas que mandam no regime e no país. Elas precisam segurar os homens do lado de baixo da hierarquia, que sofrem os efeitos trágicos da falência bolivariana. A inflação é de 650%, falta comida e 15% das crianças sofrem de subnutrição crônica. A morte de desnutrição nos hospitais públicos cresceu 260%. E para colocar uma cereja em cima desse bolo, 70% dos venezuelanos afirmam que a eleição para governador será fraudada. Eles têm razão, será um faz de conta de democracia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ela superou obstáculos num esporte dominado por homens, contrariando o desejo da família. Se mudou ainda adolescente para a capital paulista em busca de um sonho, praticar o turf. A realidade hoje é mais que um troféu para Jeane Alves, a primeira mulher a vencer a temporada no Jockey Clube paulistano.
Uma história que é a cara de São Paulo. O pontapé inicial foi um pezinho na roça. Eu nasci em fazenda, né? Gostando de cavalo. Já praticamente me criei junto com os cavalos, né? Quem vê Jeane Alves correndo com elegância no Jockey Club de São Paulo, nem imagina que ela começou numa atividade muito mais rústica, a vaquejada. Isso foi em Acopiara, interior do Ceará. Mas a mãe era contra. Ela achava que não era para mulher, né? Que era um esporte pesado, de perigo, né? Então podia sofrer acidente. Aliás, mulher montando cavalo sempre foi motivo de piada. Tem muito ainda. Vem de todos os lados, né? Eu vejo que tem alguns proprietários, treinadores que não me dão montaria por eu ser mulher. Eu sinto que comigo tá diminuindo. O pessoal tá dando mais crédito para mim. Contrariando a família e o preconceito, Jeane correu atrás do sonho de praticar turf e se mudou para a capital paulista aos 18 anos. Aprendeu as técnicas, foi subindo de categoria e agora vive o esplendor dessa história. Ela é a primeira mulher a vencer a temporada de turf do Jockey Club de São Paulo. Foi a realização de um sonho. De vários sonhos que eu tinha, mais um que vem realizando. Jeane é uma das 3 mulheres joquetas, como são conhecidas, entre 32 homens. Uma minoria, mas que para o técnico acabou pesando a favor. A mulher ela tem uma sensibilidade diferente do homem, né? Para muitos cavalos dá certo. No caso da Jeane deu muito certo. Durante este período, a Jeane já competiu em vários países, como Inglaterra, Abu Dhabi, Macau, Bélgica e Peru. Ela até já recebeu convites para passar temporadas nesses países representando o Brasil. Mas como boa brasileira, ela preferiu ficar. Agora, com o título inédito, ela disse que pretende repensar esta possibilidade. Só falta um convite. Se ele pintar, o país pode ficar sem esse talento, mas só por um tempinho. A cearense garante que volta para São Paulo, a terra que a acolheu, e seguir inspirando essa nova geração de mulheres do turf. Eu espero que alguém, né, veja que eu tô ganhando, que eu tô indo bem, que me dê uma oportunidade para me montar fora do Brasil. Bolsa de Valores de São Paulo tem alta e atinge novamente a maior pontuação de fechamento da história. A Bovespa chegou hoje a 76.989 pontos, elevação de 0,43% no dia. O novo recorde foi sustentado pela forte alta das ações da Vale, que valorizaram quase 6% após os preços do minério de ferro subirem na China. O dólar comercial fechou cotado a R$ 3,14 na venda, baixa de 0,66%. E o mercado de casamentos continua aquecido. Acontece até domingo no espaço Expo Center Norte, na capital paulista, a Expo Noivas e Festas. E o que não faltam são novidades para o setor. Diz a sabedoria popular que quem casa, quer casa. Mas antes, me perdoe o ditado. Quem casa normalmente quer é festa. E os dados estão aí que não me deixam mentir. Um mercado que gera cerca de 16 bilhões de reais por ano no Brasil e com crise e tudo, hein? Não basta ter a sorte de encontrar a alma gêmea, tem que ter festa? Muita festa. Muita. Justamente porque encontrou. Sim, tem que comemorar, porque hoje não tá fácil. O pessoal quer tudo e quer já. Focando nisso, olha só essa invenção. O álbum de fotos da cerimônia que fica pronto enquanto a festa acontece. Na verdade, esse é um produto que é um efeito surpresa. Os noivos não sabem. Geralmente quem contrata é o noivo para surpreender a noiva, são os padrinhos, são os pais. E quando recebe, é uma emoção, chora e a galera começa todo mundo querer ver, é uma gritaria, faz o maior sucesso. Claro que tem muitos artigos clássicos, mas a moda parece ser quanto mais surpreendente, melhor. Retrospectiva da vida dos casais em desenho animado. Ou um robô grandão para alegrar a festa e ainda carrões de parar o trânsito para levar a noiva. E bolo, então? Quer bolo com sapato? Tem. Preto? Também tem.
Tem esse aí, dourado, ou ainda um maisena, um degradê de azul. No quesito como surpreender o seu convidado, tem artigos bem especiais como esse aqui, que olhando assim de relance parece uma pérola com uma renda, mas tudo isso aqui ó, pode comer um pão de mel com renda de açúcar. Dá vontade já de comer, mas tem mais. Aqui ó, tem um camafeu de nozes, uma joia que dá para você imitar com alguma joia de família, que também é comestível, mas esse aqui realmente surpreende qualquer um. Um porta-retrato dos noivos. Mas olha só, lindo assim de chocolate. E aí, não dá para resistir, né? Tem que comer. Tudo é personalizado, foto é personalizado, vestido é personalizado e doce geralmente não. Então nós vimos uma oportunidade de personalizar também o doce. Tem coquetel de bem casado e um especial que podia ter em toda e qualquer festa só para garantir a vida das desastradas de plantão. Não cai. Excelente. Não tem roupa que ficará manchada por causa da bebida, não haverá acidentes. Essa aqui é uma novidade que o pessoal propõe, mas também não cai, mas também não bebe, é isso, Rob? Não, bebe sim. É só colocar o canudo aqui e degustar a nossa bebida. A Expo Noivas e Festas acontece no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Fica aberta das 2 da tarde até as 10 da noite. Os ingressos custam R$ 30. Idosos pagam meia entrada e crianças não pagam. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Hebe Camargo deixou um vazio na televisão brasileira. Sua trajetória se confunde com a própria história da TV no país. No 5º aniversário de sua morte, sua vida é transformada em musical. A megaprodução Hebe, o musical, acaba de estrear no Teatro Procópio Ferreira. Dirigido por Miguel Falabella e baseado na biografia escrita por Arthur Chechel, o espetáculo conta a ascensão da cantora e apresentadora, passando por seus amores, amigos, seu filho Marcelo. No palco, Débora Reis dá vida a Hebe na fase adulta. Sua semelhança física é impressionante. O tom de voz, a maneira de pronunciar palavras, os gestos são os mesmos de Hebe. Eu assisti a uma pré-estreia na terça, lembrei da minha ótima relação de amizade com ela e fiquei muito emocionado. Em cena, 9 músicos e 21 atores interpretam as canções ao vivo. O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo celebra os 90 anos de vida e 60 anos de carreira de Amélia Toledo, com a exposição Lembrei que Esqueci, que será inaugurada amanhã. São cerca de 60 obras, pinturas, desenhos, esculturas e objetos que representam várias fases da produção de Amélia, considerada a grande dama da contracultura no Brasil. A OSESP tem nos concertos desta semana um dos momentos mais importantes da temporada 2017. Hoje e amanhã, regida por Marinha Alsop, a orquestra apresenta o Requiem de Guerra de Benjamin Britten, composto em 1962, uma obra comovente e sublime dedicada pelo autor a todos os mortos nas grandes guerras do século XX. A apresentação envolve também os 3 coros da OSESP, incluído o infantil, mas a soprano americana Emily McGee, o tenor americano Nicholas Fan e o barítono sul-africano Jacques Imbrailo. Ao todo, são 220 pessoas no palco, interpretando juntas o apoteótico final. E na semana que vem estarão juntos no palco Chick Corea e a Steve Gadd Band. Será um encontro único no universo do jazz. No dia 18, eles se apresentam na Sala São Paulo, dentro da série do Tuca, entidade que cuida de crianças com câncer. No dia 19, estarão no Teatro Alfa, com bilheteria aberta. Como vem, as 4 sugestões de hoje são de arrepiar. Boa noite. E voltamos a falar sobre o depoimento do doleiro Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República. No vídeo divulgado hoje, ele cita ainda o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, e Joesley Batista, dono da JBS Friboi. O Eduardo, ele funcionava como se fosse
um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Funaro ainda destacou que no esquema de repasse de propinas na Caixa Econômica Federal, o ex-ministro Gedel Vieira Lima ficava com até 65% dos valores ilegais. Em 2011, Gedel assumiu o cargo de vice-presidente de pessoa jurídica do banco. O resto eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa. O doleiro detalhou ainda como repassava a propina que recebia do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, a lideranças do PMDB. Mas 95% do que eu recebi do Joesley foi através da emissão de notas fiscais. Pagava boletos de supermercado ou boletos de contas que um doleiro que chama Tony me mandava e ele me cobrava um percentual e me entregava em dinheiro vivo. O dinheiro vivo chegando na minha mão, eu distribuía para quem eu tinha que pagar, que nesse caso era o Eduardo Cunha, que fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB, que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB. Que eram? Henrique Alves, Michel Temer, todas essas pessoas, a bancada, que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha. Vamos agora às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia Flandre entrevista o advogado Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. O Palmeiras empatou com o Bahia depois de estar vencendo por 2-0 e está agora a 14 pontos do líder Corinthians. O tropeço custou o cargo do técnico Cuca, né, Celso? Pois é, Gabriel. A demissão do treinador foi anunciada no início da tarde de hoje e, segundo o clube, foi em comum acordo com o treinador. Dia seguinte ao empate de 2-2 contra o Bahia. Cuca aparece sem o uniforme do clube na sala de coletivas. Pouco antes, a diretoria já tinha anunciado a saída do treinador, que fez um pronunciamento nesta sexta-feira para se despedir do Palmeiras. Quando nós conversamos de ontem para hoje com o presidente, com o Alexandre, a gente entendeu que era o melhor a gente encerrar momentaneamente esse ciclo, né? E aqui eu externo meu agradecimento a todos, em especial ao torcedor. Campeão brasileiro pelo clube em 2016, Cuca se afastou no fim do ano por problemas particulares. Mas em maio estava de volta para substituir Eduardo Batista. O treinador, no entanto, não conseguiu repetir o sucesso do ano anterior. Nesta segunda passagem, foram 34 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Cuca se despede do Palmeiras na 5ª colocação do Brasileirão, mas com o peso de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil e nas quartas da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Futebol é assim e tenho certeza que esses jogadores que estão aí vão classificar direto para a Libertadores, não sei em qual posição, quem sabe até o topo ainda é possível, mas se trata de um time e um grupo muito bom. Desejo a eles toda a sorte e agradeço a eles todo o empenho que eles tiveram comigo. O nome preferido pela diretoria para substituir Cuca é o de Mano Menezes, que tem contrato até o final do ano com o Cruzeiro, clube pelo qual foi campeão da Copa do Brasil. Por enquanto, o assistente técnico Alberto Valentim assume o time de forma interina, a partir do jogo deste domingo contra o Atlético Goianiense. Ô Celso, essa demissão do Cuca já estava se desenhando desde a derrota na Libertadores, né? Da eliminação na Libertadores, né? Não só, ontem foi só uma gota não só d'água, com a eliminação, mas também por causa da relação com o Felipe Melo, algumas críticas aos reforços foram contratados pelo Palmeiras, mas imaginava-se que ele fosse ficar pelo menos até o final do ano. Eu cheguei até já a falar sobre isso no Gazeta Esportiva também, de um interesse no Mano Menezes, e é o principal nome que a diretoria do Palmeiras trabalha. O Mano foi campeão com o Cruzeiro na Copa do Brasil, faz uma bela campanha no Campeonato Brasileiro e vai passar por uma alteração na diretoria. Então havia informação de que após a eleição, o Mano não estaria nos planos. Mas há quem diga agora que o Cruzeiro tem interesse também em mantê-lo e vai fazer uma proposta muito boa. Agora o Alberto Valentim é um bom nome. Já era para ter ficado antes mesmo da contratação do Eduardo Batista. Crise no Palmeiras, tranquilidade no Corinthians. Com o fim da rodada de ontem,
O time abriu 10 pontos de vantagem na liderança do campeonato e está cada vez mais perto do título. Domingo, os corintianos encaram o mesmo Bahia, que arrancou pontos do Palmeiras no Pacaembu. Dessa vez, entretanto, a partida será disputada em Salvador. Força máxima? Ainda não. O técnico Fábio Carelli, porém, comemora o retorno de diversos titulares ao time. Entre eles, Fagner e Romero, que retornam de suspensão, e do zagueiro Pablo, que treinou normalmente nesta sexta-feira. Gabriel, porém, ainda cumpre um jogo de suspensão. Assim, Camacho continua na equipe. Boas notícias em uma rodada passada que foi extremamente favorável ao Corinthians. A vantagem sobre o vice-líder Santos chegou agora a 10 pontos no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que os resultados foram legais para nós essa rodada, foram bons, a gente conseguiu ganhar em casa e os resultados nos ajudaram, aumentou a distância, mas a gente continuou com os pés no chão. Você acha que 5 vitórias no Campeonato Brasileiro garantem um título para o Corinthians? Eu pensar em ganhar o próximo jogo. Quando der que a gente é campeão, nenhuma equipe pode alcançar, a gente vai comemorar, mas eu continuo nessa mentalidade de pensar por etapas. Acho que eu vi até que o Fábio falou sobre isso, algumas pessoas já vêm fazendo cálculos, eu prefiro ter os pés no chão e indo pensar e focar 100% na partida que nós temos, como a de domingo, e ir por etapas. Eu acho que eu continuo com esse pensamento. Às vezes, o Corinthians com esse papo aí que um jogo de cada vez, não tem nada decidido, é mais para a torcida mesmo, né? Não, e para o próprio jogador também não se acomodar. O curioso é que o Corinthians fez um primeiro turno assim fantástico. Melhor campanha da história. E terminou com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O segundo turno, que não é lá essas coisas, o aproveitamento baixou, tem 10 pontos de vantagem. É que ninguém conseguiu chegar, né? Como o Corinthians perde, os outros também estão perdendo. Isso, quer dizer, o Corinthians agora faz parte desse campeonato real. E tem 11 rodadas ainda pela frente. Mas acredito, isso são contas também do Carille, que 5 vitórias seguidas não, mas 5 vitórias garantem o título ao Corinthians. É muito, mas muito difícil tirar esse título do time corintiano. 89%, de acordo com os matemáticos, de chance de o Corinthians ser campeão. Podem comprar a faixa já, né? Com certeza. Até porque também quem está atrás não está apresentando um futebol quincante, né? O Santos tem tropeçou ontem diante da Ponte Preta. O Grêmio tem perdido jogos importantes em casa, perdeu para o Cruzeiro, quer dizer, e está envolvido também com Libertadores América. E o Palmeiras também, né? Convenhamos, depois do que aconteceu contra o Santos e contra o Bahia com demissão de treinador. Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho. Valeu, não dá para chegar. Obrigadão, bom final de semana. Obrigado para você também, até segunda. Juliana, é com você? Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, Maria Lídia Flandre entrevista Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, sobre a crise no país. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. A corrupção toma conta do poder. O governo Temer acelera a destruição de direitos sociais. Ele quer que trabalhemos até morrer e quer acabar com o trabalho em carteira. Mas
Mas nós não vamos ficar indiferentes. Nós vamos reagir. Venha com o PSOL. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. A crise política é o tema da entrevista gravada no dia 5 de setembro com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a permanente luta pelo respeito aos direitos humanos e Estado de Direito, entrevisto o advogado Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. O casarão da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na capital paulista, que abrigou, na época da ditadura, a auditoria militar, se tornou o memorial da luta pela justiça. Então eu quero começar por aí. Por que é que se diz que esse casarão é um dos símbolos da luta pela justiça e democracia? Pela participação que havia naquele momento da defesa, principalmente os advogados e as advogadas, que num ambiente hostil, em processos onde se buscava a condenação de um crime odioso, que é o crime de pensar diferente do governante, advogado que lá atuavam, conseguiam vencer todas as barreiras e buscar a promoção da justiça. Então, daí porque a luta pela justiça, porque naquele espaço houve o exercício do direito à defesa num ambiente, insisto, muito hostil. Teve advogado, por exemplo, que teve que conversar com o réu preso, que ia participar da audiência, ao lado de policiais do Exército com metralhadora em punho. De forma que ali é um espaço onde a defesa, que é o principal direito de uma democracia, mas que também é exercido com todas as dificuldades numa época de ditadura civil ou militar, é o que aconteceu naquele casarão. Bom, agora a OAB teve sempre, nesse período, chamados anos de chumbo, teve uma presença marcante na luta pela volta ao Estado de Direito e na cobrança por respeito aos direitos humanos. E quando vocês assumem aí essa liderança na readequação desse casarão, né, na utilização desse casarão exatamente com essa finalidade, e o nome do casarão, Memorial da Luta pela Justiça, Advogados Brasileiros contra a Ditadura, vocês passam para a sociedade um lembrete, um recado de que a OAB se mantém em plantão permanente na defesa da democracia? É isso, é uma vocação da advocacia à defesa das liberdades e, portanto, do Estado Democrático. Aliás, é uma obrigação legal da Ordem, bandeira histórica que se torna, a partir do Estatuto, uma obrigação legal. E a intenção é exatamente essa, é resgatar aquele prédio, restaurar o prédio, fazer o trabalho museológico, resgatar toda a história, todo o legado, os processos da época, as sustentações orais, contando um pouquinho para o jovem, para o estudante, como foi construído o que nós temos hoje em termos de espaço democrático. E vocês têm documentação, material, testemunhos sobre esse período? Temos bastante material, inclusive agora nós temos uma exposição com vozes da defesa, onde há sustentações orais gravadas no Superior Tribunal Militar, lá em Brasília, grandes advogados como o Sobral Pinto, por exemplo, e documentos, processos disponíveis. Mas nós estamos agregando mais. Nós estamos agregando, por exemplo, os jornais da época. Eu vou rapidamente só contar uma data, 17 de julho de 77, quando a censura é burlada e pela primeira vez é anunciada uma posição contrária à violação dos direitos humanos. Um evento que teve na OAB, com uma coletiva de imprensa do Raimundo Faoro, que era então presidente nacional, esse evento foi em São Paulo, e a partir dessa denúncia, a mídia como um todo, os principais veículos de comunicação, anunciaram aquela denúncia de violação dos direitos humanos. Isso mudou o curso da democracia, da ditadura. Da abertura. Foi exatamente, foi um pouquinho, ali começou a abertura, porque a partir dali houve um movimento internacional
que passou a saber o que estava acontecendo no Brasil graças à comunicação da imprensa, apesar da censura que havia na época, e fez com que, imediatamente após isso, o governo federal, o general Geisel, restituísse o habeas corpus, que era o principal instrumento de defesa, para mostrar como era importante a participação do advogado da ordem naquele período, denunciando as violações dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo promovendo a defesa do preso político. E agora, uma vez restaurado, readequado esse casarão, a que ele se destina, o uso do casarão, com esse propósito que vocês têm? Nós vamos ter, primeiro, visitações, principalmente de estudantes das escolas primárias, secundárias, mostrando para o jovem a importância da democracia. O jovem que nasce numa democracia pode não dar valor a ela, mas essa democracia foi obtida com muito custo, de muitos. A outra parte são exposições, debates. Nós vamos construir um auditório onde haverá a projeção, por exemplo, de cinema, de filmes, de peças de teatro e com debates ao final, fazendo com que aqueles que participaram dessa história possam transmitir o seu conhecimento, a sua vivência para os mais jovens. E os jovens advogados de hoje, doutor Marcos, eles são sensíveis a essa parte da história do Brasil, em que entidade como a OAB faz questão de não deixar cair no esquecimento, questão de mostrar o significado do arbítrio e os absurdos acontecidos naquela época. Os jovens têm interesse, se mostram sensíveis? Jovens advogados? Sim, eu acredito que sim. Nós temos essa preocupação, estamos sempre em faculdades de direito, na própria formação do estudante, mostrando que aquele que vai participar do sistema de justiça, ele tem que ser um vocacionado. Ele não pode ir para o sistema pensando em ganhar dinheiro. Não é uma profissão onde se visa a mercantilização. A profissão tem uma nobreza maior, porque não há nada mais divino do que oferecer sua vida a buscar justiça para o próximo. E essa vocação a gente procura embutir no coração de cada estudante de direito, fazendo com que o jovem advogado já venha para a profissão, sabendo que ele não só é apenas alguém que tem capacidade técnica para promover a defesa num processo, mas ele também é um grande agente de transformação social. E como nós precisamos de pessoas com vocação para servir o próximo nesse momento do país. E é muito bom ouvir isso, que não há uma preocupação numa entidade representativa de classe apenas com tecnicismo, eficiência e sucesso na profissão, mas sim a sensibilidade para a defesa de valores, de princípios fundamentais e a defesa de todos, que é a defesa dos direitos humanos. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos daqui a pouco em nossa edição das 10. Até já. Até às 10. O cantor Giliardi agita a plateia na festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Hoje, 10h30 da noite.